de que nós temos um ministro decidindo quem pode ou não participar de uma reunião com o governador do Rio de Janeiro, sobre um assunto que ele não deveria estar indo ao Rio de Janeiro intimidar o governador, e um outro ministro que não tem nada a ver com a história. E o Gilmar Mendes, um sujeito que não tem absolutamente nenhum conhecimento sobre o assunto, e não teve uma porra de um puto de um voto do eleitor do Rio de Janeiro. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Vamos começar o programa de hoje falando sobre o imperador do Brasil, né? O imperador do Brasil. Aquele que mais cedo ou mais tarde tudo cai nele. Aquele que realmente manda no Brasil. Nós chegamos num ponto que ninguém mais nem se surpreende quando o Alexandre de Moraes usurpa uma prerrogativa que não é dele. Nós nos acostumamos que tudo do Brasil seja resolvido por quem manda. Aos poucos isso foi chegando. Você elege e paga pelos salários de vereadores, de prefeitos, de deputados estaduais, de governadores, de deputados federais, senadores, do presidente. Mas hoje quem decide absolutamente tudo, no Brasil pelo menos, são pessoas que não tiveram um puto de um voto sequer. Isso aqui se chama hoje em dia de democracia. Nesse contexto é que surge, então, ainda na semana passada, essa notícia de que o Alexandre iria ao Rio de Janeiro para ouvir explicações do governador do estado, Cláudio Castro, sobre a operação da Polícia Militar nos complexos do Alemão e da Penha. A justificativa, porque isso é uma coisa meio... Não dá a impressão para vocês que o rei vem ao nosso condado pedir explicações, né, para o capitão das capitanias hereditárias? É uma coisa meio bizarra, né? Mas a justificativa fajuta para isso é que agora, como vocês sabem, o Alexandre virou, segundo muitos, contra as regras do Supremo Tribunal Federal, o relator da DPF das favelas, aquela mesma DPF que proibiu a polícia do Rio de Janeiro de subir morro, utilizar helicóptero, etc., para fazer a operação e fortaleceu o narcoterrorismo do Brasil. Falamos sobre como isso aconteceu no programa passado e retrasado. Agora, até onde eu me lembro, né, se é para a gente fingir que existe império das leis, no império das leis, se é para fingir que existe lei, o juiz, se ele é um juiz, ele deveria se pronunciar nos autos do processo e mediante a provocação de uma das partes. Mas como eu já disse aqui inúmeras vezes que o Alexandre não é juiz, e sim um pseudo-juiz, ele decide fazer as coisas como ele quer, sem que ninguém tenha provocado processualmente, e resolveu fazer, na verdade, aquela famosa visita intimidatória ao governador do Rio, Cláudio Castro, para pedir explicações sobre a mega operação que levou de arrasto uma centena de vagabundos. Como se não fosse ruim o suficiente, a visita, essa ideia de fazer uma visita intimidatória, ou seja, um homem mais poderoso do Brasil fazendo uma visita intimidatória, segundo reportou a Bela Megali, o Alexandre ainda tomou para si a prerrogativa e o poder de decidir que poderia ou não, quem poderia ou não participar dessa reunião. E eu digo o seguinte, tá aí a reportagem, não sou eu que estou dizendo, de novo, é a Bela Megali do Globo. Equipe de Moraes aprova e veta nomes que participam da reunião com Cláudio Castro sobre a operação no Rio. E reparem que ainda tem um trecho que é um trecho... Essas coisas... Tem um trecho que passa quase que assim, sem atenção na reportagem, que diz o seguinte: o decano do STF, Gilmar Mendes, cobrou que Cláudio Castro apresentasse um plano de recuperação dos territórios dominados por facções e milícias. O ministro, agora esse é o Gilmar Mendes, não é o Alexandre, o ministro afirmou que, abre aspas, enquanto esse plano não sair do papel,
e as incursões forem pontuais, o resultado dessas operações continuará sendo parcial e sustentável. E eu tenho que trazer isso para vocês, porque eu não vi comentários o suficiente sobre esse assunto em nenhum lugar, nem de comentaristas de direito. Porque eu acho que nós chegamos num fundo do poço que as pessoas nem param mais para se dar conta de que nós temos um ministro decidindo quem pode ou não participar de uma reunião com o governador do Rio de Janeiro, sobre um assunto que ele não deveria estar indo ao Rio de Janeiro intimidar o governador, e um outro ministro que não tem nada a ver com a história, mandando o governador do Rio de Janeiro fabricar uma política de segurança pública para o Rio. E o Gilmar Mendes, um sujeito que não tem absolutamente nenhum conhecimento sobre o assunto, e não teve uma porra de um puto de um voto do eleitor do Rio de Janeiro. E isso é que se chama agora de democracia. Esse é o Brasil de 2025. E é por isso que eu chamo essa bosta de Xandaquistão. Não foram só os secretários e membros do governo do Rio que foram secretários e membros do governo do Rio que foram vetados pelo imperador Alexandre. Mas também, claramente, acabou sendo vetada a imprensa. Vejam só o que a Record reportou sobre esse assunto. Por favor. Agora, depois que a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado, então, anunciou que, de fato, não vai ter nenhuma coletiva de imprensa. Segundo eles relataram para a gente, o próprio ministro do STF, Alexandre de Moraes, proibiu, então, qualquer aviso à imprensa, ou qualquer comunicação dos próprios secretários aqui da cúpula da Segurança Pública do Rio de Janeiro com a imprensa, que essa reunião está a portas fechadas, a gente já sabia, mas eles atualizaram também o teor da restrição também. Foi extremamente restrita essa reunião. Nem assessores de comunicação, por exemplo, do governador, do Cláudio Castro, que costumam participar dessas reuniões, puderam entrar. Delegados da Polícia Civil também ficaram de fora, porque vieram até aqui os delegados da DRE, que encabeçou inclusive a mega operação da semana passada, delegado da CORE, também o comandante do BOP também estão aqui, mas não puderam entrar, ficaram do lado de fora, só entraram mesmo, então, o governador, além do ministro do STF, Alexandre de Moraes, e também os secretários, o secretário de Segurança Pública, da Polícia Civil e da PM, e mais uma pessoa também, que é o Procurador-Geral do Estado, o Renan Miguel Saad. Então essa reunião está extremamente restrita, portas fechadas, e ao que tudo indica que a gente vai saber muito pouco do que saiu, e qual foi o teor também dessa reunião, o que eles conversaram ali entre governo do Estado e ministro do STF. Mas a gente está aqui acompanhando, Tino. E vejam, não foi só... O Alexandre não proibiu só a presença da imprensa da reunião. O que seria até... Tudo bem, é possível que algumas reuniões sejam a portas fechadas. É curioso que o governador não possa escolher os membros da sua equipe que vão participar da reunião e que seja determinado pelo pseudo-juiz que não deveria estar visitando, a não ser que o objetivo da reunião fosse de fato fazer uma ameaça, fosse de fato intimidatório. Mas o Alexandre também proibiu que as poucas pessoas que participaram da reunião dessem entrevistas ou tivessem qualquer tipo de contato com veículos de notícia. O que será que foi discutido lá dentro? Que é tão sigiloso que as pessoas não podem saber. Olá pessoal, eu sou Eliel, criador do canal Olavo é do Carvalho, e eu tenho um recado muito importante para passar para vocês. Só lembrando que a gente tem vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. E o recado que eu tenho é o seguinte, é uma novidade que agora você pode se juntar ao jornalista Paulo Figueiredo, que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos e conseguiu, junto com o Eduardo Bolsonaro, fazer o que 512 deputados e 81 senadores ainda não fizeram pelo Brasil. Você pode fazer a diferença se tornando apoiador do Paulo Figueiredo. Entra no link aqui na descrição do site do Paulo Figueiredo e usa o cupom Olavo é do Carvalho. Assim você se torna apoiador do Paulo e ajuda a gente a construir um país melhor, com menos de $5 por mês. Use o cupom Olavo é do Carvalho e se junte aos patriotas que realmente vêm fazendo a diferença pelo Brasil. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode se tornar um patrono Gold do Paulo Figueiredo. Com menos de $50 por mês, você tem acesso a um grupo exclusivo e a uma reunião mensal com o Paulo Figueiredo.
Lá você pode dar suas ideias e a sua opinião e realmente contribuir para que o Brasil seja um país melhor. Então fica aqui a minha dica, entra no site do Paulo Figueiredo, apoie ele, vamos fazer a nossa parte, que ele está fazendo a dele lá nos Estados Unidos. Valeu, galera, abração.